Boa noite a todos. Cumprimentar os meus colegas de painel no Works Forum, a desejar a todos um bom ano de 2020 e o tema que nos traz aqui hoje é o acordo, o protocolo de cooperação entre Montes e Verdes, entre três entidades, como foi dito aqui pela Cristina, neste caso o Chimar, Câmara Municipal de Louros e Juntas de Freguesia. Este acordo, este protocolo, no que diz respeito às juntas de freguesia, e eu vou-me referir agora numa primeira fase às juntas de freguesia da Zona Norte do Concelho, no caso concreto de Lousa, Fanhões, Bucelas, Santo Antão e São Julião. Obviamente que não posso referir individualmente cada uma delas, vou-me focar um bocadinho mais na junta de freguesia de Lousa, que é aquela que eu presido, e verificamos que este acordo que foi feito inicialmente, e a ideia era que fosse um bom acordo, e um bom acordo terá que ser sempre para ambas as partes, e foi claro e transparente que não existam dúvidas em relação a isso e aos valores que foram acordados com todos, e ao número de valores e número de dias que foram acordados com todos os presidentes de junta. No caso concreto da Zona Norte, portanto, Lousa mais concretamente, foram acordados 3 dias para a recolha de montes e verdes, e o que nós estamos a fazer, e eu tenho isso devidamente identificado, nós estamos a fazer quase diariamente a recolha de montes e verdes. Obviamente que estamos a fazer porque entendemos que devemos fazer. Porque quando foi estipulado 3 dias, chegamos à conclusão que é manifestamente pouco a questão dos 3 dias para prestarmos um bom serviço à população. Também, como foi dito aqui anteriormente, cada um de nós gera a nossa freguesia como entendemos. No caso concreto, eu quero que a minha freguesia esteja em condições, que não estava anteriormente, quando era o Chimar, que faziam ou que tinham esta competência, que mantêm esta competência, delegaram na Câmara e simultaneamente depois a Câmara na Junta de Freguesia. Nós entendemos que temos que fazer a recolha com o maior número de dias para ter a freguesia em condições, para que não aconteça o que estava a acontecer anteriormente, que estávamos com as freguesias espelhadas de montes e de verdes. Aspectos positivos, é este realmente um aspecto positivo, é que nós neste momento passamos pelas freguesias e verificamos uma melhoria significativa nas freguesias em relação à recolha dos montes e de verdes, dos pneus, dos para-choques e todo esse material que são recolhidos depois para um local próprio e depois mais tarde também recolhidos com o Chimar. O Chimar também não ficaram ou ficam também responsáveis por este tipo de situação. Há determinadas situações em que nós temos um grande aglomerado de montes e de verdes e que pedimos o apoio ao Chimar, e eles próprios também nos fazem esse auxílio quando necessário. O que nós verificamos é que esta regra que acontece nestas freguesias da Zona Norte provavelmente não será a mesma que acontece, nomeadamente na freguesia de Louros e nas freguesias da Zona Oriental, em que verificamos, e pelo aquilo que constatamos na Assembleia Municipal e em conversa com os presidentes de junta, a situação é bem mais difícil, porque realmente as viaturas são pequenas, são viaturas ligeiras, mas também sabíamos que tinha que ser viaturas ligeiras porque nós temos uma grande dificuldade em arranjar pessoas com carta de pesados, nomeadamente pelos ordenados que nós pagamos em termos de juntas de freguesia, é completamente impossível. Quando se fala aqui que deve ser revista esta situação, provavelmente terá que ser revista também. E isto leva-me aqui já a passar rapidamente, e depois, se for permitido ir para uma segunda volta, depois também clarificamos essa situação, os valores que estão a ser transferidos para as juntas de freguesia. E no meu caso concreto, nós tínhamos que recolher durante 12 dias no mês, e nós não temos nenhum dia desde maio de 2019 até 31 de dezembro de 2019, não há mês nenhum que nós não tenhamos ido o mínimo, pelo menos 15 até 20 dias que nós vamos a aterro despejar a nossa viatura. Portanto, o que consideramos que os valores que estão a ser transferidos para as juntas de freguesia são significativamente baixos. Pelas contas que eu fiz, nós temos que receber entre 25% a 35% a mais daquilo que está a ser recebido, no caso concreto de Lousa, para que realmente o valor seja justo para dar resposta a este tipo de situação. Dizer aqui também que estes valores têm como base o que foi acordado inicialmente. Mas atenção, e temos de ter em conta também que os combustíveis, o valor dos combustíveis que foram acordados anteriormente não são nem nada que se pareça aos valores que estão atualmente no mercado, esse tipo de situação, tal e qual como o valor do salário mínimo nacional, que também vai ser alterado. Portanto, mas isso eu deixaria para uma segunda fase, mas dizer que em termos de aspectos positivos as freguesias melhoraram significativamente, porque a proximidade e o tipo de resposta é rápida e realmente verifica-se em todo o concelho que há uma melhoria significativa
significativa. Aspectos negativos, temos que rever os valores para que a situação que se possa continuar a dar resposta em termos futuros. Eu não vou, obviamente que não vou questionar esta questão dos valores sobrantes, porque efetivamente não se concretiza na Junta de Freguesia de Lousa, porque nós não temos o mesmo procedimento que tem, pelos vistos, a Junta de Freguesia de Loures. Obviamente que o fim é o mesmo, prestarmos um bom serviço à população, e não tenho dúvidas nenhumas que esse serviço tem sido prestado em todas as Juntas de Freguesia. Agora, o que nós não olhamos aqui é efetivamente ao número de dias que nós temos previstos, porque verificamos claramente que este número de dias é manifestamente curto e temos que fazer praticamente todos os dias. Como eu tinha dito anteriormente, nós fazemos uma média de entre 15 a 20 dias, quando deveríamos fazer 12. Por isso mesmo as verbas são relativamente reduzidas. Também posso dizer aqui, e concretamente na Junta de Freguesia de Lousa, a viatura não é utilizada para outros fins que não a questão da recolha dos montes e dos verdes. Obviamente, e foi falado, e isto também que fique bem claro, que quando na assinatura do acordo do protocolo de cooperação foi questionada essa situação e que a Câmara também disse, nomeadamente por parte do seu Presidente, que se fosse necessário utilizar essa viatura para outro fim, que não fossem, ou seja, que não fosse a regra, que fosse a exceção, poderia ser utilizado sem qualquer tipo de problema, portanto a viatura está ao serviço da Junta de Freguesia e poderá ser utilizada. Nós, no caso concreto de Lousa, praticamente temos utilizado a viatura só para este fim, até como digo, nós andamos diariamente a recolher montes e verdes, não temos tempo para fazer o que quer que seja com a viatura. Isto para voltar aqui ao tema da questão dos montes e verdes. Agora quero falar aqui um bocadinho também sobre a questão da fiscalização. Eu acho que a fiscalização tem que ser mais ativa. Tem que ser mais ativa, mais incisiva e tem que realmente se preocupar, e eu ando sempre a fazer participações nesse sentido, porque realmente temos que ser incisivos. Temos que perceber que quem não está a cumprir a lei, quem está a infringir a lei, tem que ser multado, porque é inadmissível que uma grande parte dos montes ou dos verdes que aparecem nas freguesias, e eu vou falar nomeadamente na freguesia que presido, venham de fora, e nomeadamente de outros concelhos. É lamentável. E nós temos que ter, todos nós, obviamente que temos que ter esse cuidado, mas acima de tudo, até porque eu não posso e não tenho competência para isso, de estar a fiscalizar, tem que ser a GNR, tem que ser a Polícia Municipal, tem que ser os órgãos de fiscalização a serem mais interventivos nesse sentido para que estas situações não ocorram. Outra situação também que acontece em muitas freguesias tem a ver com os profissionais da área da limpeza de jardins. Eu não concordo, e é uma área que eu domino relativamente bem, porque as pessoas que estão coletadas, que trabalham e que são profissionais, portanto têm início de atividade, recebem para fazer a prática da limpeza de jardins, pagam os seus impostos, obviamente, mas têm que ter o cuidado de colocar os verdes e o que resta dos resíduos, têm que os colocar em local próprio. Não os podem deixar na via pública para depois ter que ser a Junta de Freguesia ou ter que ser o Chimar a irem lá buscá-los. Porque isso é uma falta de respeito. Porque, como disse aqui a minha colega da Junta de Freguesia de Loures, eles deixam lá grandes quantidades de cortes de relvas, de podas de árvores, e isto não é lamentável, até porque há uma quantidade que está no regulamento municipal, que tem o valor que se pode deixar junto aos contentores por habitante. E estes senhores são profissionais da área, portanto, como tal, não podem fazer isto. Portanto, na minha opinião, a fiscalização tem que incidir também sobre estes profissionais, porque nós não temos de estar a pagar os nossos impostos, porque estes senhores estão a receber para fazerem esse serviço. E como recebem para fazer esse serviço, têm que pagar também para colocarem esse material em aterro. Para finalizar, vou falar nesta questão dos RCDs, porque tinha aqui também este assunto para falar, que é uma situação preocupante em todas as freguesias, é transversal a todo o município, e o PSD, neste caso concreto, tem uma proposta para apresentar, e quando da reunião com o Presidente da Câmara vamos sugerir esta proposta. Entendemos que esta questão dos sacos poderá minimizar, poderá atenuar esta circunstância, mas entendemos que essa situação terá que ter um local, ou seja, locais estratégicos para que as pequenas obras possam despejar este tipo de entulhos,
assim como alguns empresários, mas eu volto a dizer, e não me vou contradizer com aquilo que disse inicialmente, os empresários da área do setor terão que levar isto para este tipo de RCDs para vazador. Agora, as pequenas obras, e todas as habitações sofrem pequenas obras ao longo da vida, no seu percurso da vida, tem que haver locais estratégicos para que se possam colocar este tipo de equipamento e depois sim o CIMAR que possam recolher. Por exemplo, na Zona Norte, se houver um local estratégico, e na Zona Oriental, se houver um ou dois locais estratégicos que a Câmara Municipal possa ter em termos de terrenos municipais, por exemplo, 2 terrenos municipais na Zona Oriental, um terreno municipal na Zona Norte, e aí que as pessoas possam depositar, obviamente, esse terreno devidamente identificado, devidamente fiscalizado, devidamente fechado, e que se possa colocar lá este tipo de material para ser recolhido. Eu penso que esta situação iria resultar e melhorar significativamente o nosso Conselho em relação aos RCDs. E por último, dizer aqui também, e que já foi aqui colocado também, quer pelo Edmundo do Bloco de Esquerda, também pelo CDS, também pelo Bruno do PPM, que o Presidente da Câmara diz o que é que pode fazer. Há uma coisa que o Presidente da Câmara fez, que foi quando passou esta competência, ou este acordo, ou este protocolo, eu vou-lhe chamar de responsabilidade, passou esta responsabilidade para as juntas de freguesia. E o que é que aconteceu? A população não entende, ou melhor, sabe ou sabia que anteriormente esta responsabilidade era do CIMAR e era sempre o CIMAR que eram responsabilizados pela não recolha dos montes ou dos verdes. Se essa situação agora não ocorrer, a culpa incide sobre as juntas de freguesia. Portanto, a Câmara e o seu Presidente de Câmara arranjou uma forma simpática de sacudir a água do capote e de sair bem na fotografia com esta questão dos montes e dos verdes. Obviamente que esta mensagem, e eu não estou aqui a ser politicamente incorreto, nem estou aqui a fazer campanha, nem estou aqui a atacar ninguém, o que aconteceu foi isto, claramente, porque neste momento os fregueses, os municípios, quando se preocupam agora ou que dizem que os montes ou os verdes não são recolhidos, responsabilizam as juntas de freguesia, já não vão responsabilizar o CIMAR. Porque com este protocolo a Junta de Freguesia acaba por assumir esta responsabilidade. Portanto, e o Presidente acabou aqui por de uma forma simpática e em termos saiu bem na fotografia, acaba por melhorar também a imagem aqui da Câmara e passando a responsabilidade para as Juntas de Freguesia. Agora, obviamente, as Juntas de Freguesia têm esta responsabilidade, têm que a fazer e têm que fazer bem, e acho, e neste caso tenho a certeza, que todos os Presidentes de Junta de Freguesia farão bem e estão a tratar bem o tema, como foi dito anteriormente. Agora isto tem que ser revisto e temos aqui numa análise SWOT, temos aqui os pontos negativos que são muitos, nomeadamente com os valores que estão a ser, portanto, atribuídos às juntas de freguesia e têm que ser revistos, e o Presidente vai, segundo sabemos, vai fazer essa revisão agora no primeiro trimestre, e cá estamos, e eu cá estarei também para provar por A mais B que realmente os valores são manifestamente inferiores e que têm que ser revistos sobre esta situação, senão não conseguimos cumprir com o protocolo. E então aí temos que fazer o reverso, ou seja, passar outra vez a responsabilidade para quem de direito, que nunca deixou de a ter, apesar da imagem ter passado agora para as juntas de freguesia, mas temos que rever toda esta situação.